amados, muito bom assumir o púlpito dessa igreja mais uma vez para expor a palavra do Deus vivo. O salmista Davi, no Salmo 27, verso 4, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aqui estamos para contemplarmos a beleza do Senhor e aprendermos no seu templo. Vocês sabem que nós estamos aí em uma empreitada espiritual, o que era para ser uma minissérie, tornou-se uma série de pregações referentes à regeneração e suas evidências. Nós iremos repassar de relance o que já vimos até aqui, iremos nos debruçar na pregação, na aula de hoje propriamente dita. Graças a Deus, quarta-feira foi marcante, hein? Muitos irmãos me abordaram: pastor, quarta-feira após culto, por exemplo, o irmão mandou uma mensagem, ou por que não dizer, de mensagens, dentre elas ele dizia: pastor, verdades de arrepiar. Deus abençoe. Então vamos repassar de relance, a palavra de Deus é poderosa. Nós temos contemplado o poder, a eficácia da palavra do Senhor. Vamos então por partes aqui. Plano de pregação. Nessa série, o que nós estamos pregando? Já pregamos sobre o significado da regeneração. Quem se lembra aí a origem dessa palavra regeneração no grego? Palingenesia, que significa basicamente renascimento, nascer de novo, recriação. É o ato secreto de Deus, em que Ele comunica nova vida espiritual ao pecador que crê e se arrepende. Vimos a necessidade da regeneração. A maior necessidade do ser humano sem Cristo não é dinheiro, não é saúde, não é casa, não é bens materiais, não é nem mesmo casamento. A maior necessidade do homem sem Cristo é nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver, não pode entrar, não pode ser admitido no reino dos céus. Vimos também os meios da regeneração, as duas forças operacionais que acarretam, que geram a nova vida na vida de um pecador que crê. O Espírito Santo e a palavra da verdade. Vimos também o momento da regeneração, quando acontece o novo nascimento na vida de uma pessoa, quando ela se converte. E temos aprendido pela Bíblia que a conversão é a junção da fé mais o arrependimento. Nós temos aí os dois lados de uma única moeda. Fé mais arrependimento é igual a conversão. A pessoa ouve o Evangelho, é convencida pelo Espírito Santo, quando ela crê, se arrepende, ela se converte. E nesse momento, Deus lhe comunica nova vida espiritual. Estamos estudando algumas quartas acerca das evidências da regeneração, ou seja, todos aqueles que verdadeiramente nasceram de novo, nasceram de Deus, nasceram do alto, trazem consigo algumas marcas, algumas evidências, algumas características que perfazem o perfil de um salvo. Quem é verdadeiramente cristão, quem é verdadeiramente salvo, deve apresentar essas marcas, essas evidências. E eu disse para vocês, quero reiterar, a nossa meta não é exaurir, esgotar o que a Bíblia diz acerca das evidências da regeneração. Nós temos destacado algumas evidências que têm nos ajudado a responder aquela pergunta desconcertante. E aí, eu sou um verdadeiro cristão? Quais foram as evidências que já vimos até aqui? O testemunho do Espírito Santo, conforme Romanos 8,16, o Espírito Santo dá testemunho na vida do salvo, um testemunho interno. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A fé que Jesus é o Cristo. Se uma pessoa se diz ser cristã, mas entende de forma equivocada, herética, a identidade real de Jesus,
O único céu que ela pode ir é o céu da boca da onça. Para entrar no céu, é necessário crer que Jesus é o Cristo, que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor. A obediência é outra evidência. Tem pessoas que nunca conseguem obedecer. Em tudo falando, pastor, eu tento, mas não consigo. Talvez a pessoa não nasceu de novo, porque a obediência é uma outra evidência, uma outra marca na vida de um regenerado. A busca pelas coisas do alto, Colossenses 3:1. Portanto, uma vez que vocês ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pastor, prioridade sou eu mesmo. Prioridade é os meus afazeres. Prioridade é a minha família. Talvez você não nasceu de novo. Quem nasce de novo, Paulo diz, portanto, uma vez que vocês nasceram de novo, vocês devem buscar de forma prioritária as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. A perseverança, quem é efetivamente, realmente salvo, ele persevera. Ele por si só, ele não pode perseverar para ser salvo, mas algo acontece dentro dele. Como nós temos visto, 1 João 3:9, há uma semente no coração do regenerado. E com essa semente, o salvo, ele vai perseverar. Não para ser salvo, mas porque foi salvo. Próximo. A pureza moral. A pureza moral é uma outra evidência da regeneração. Então, quando uma pessoa ela nasce de novo, ela nasce de Deus, a sua vida deve ser adjetivada, caracterizada por uma pureza moral acentuada. E eu quero convidar você para ler um texto comigo. Eu não tenho um tempo hábil para repassar tudo que vimos na quarta passada, mas repetir assim o que nós já vimos, ainda que de relance, é muito oportuno. 1 João 3, versículo 9. Nós não iremos expor o texto, já comentamos ele na quarta passada, mas para a gente começar a nossa fala propriamente dita, é muito proveitoso começar com autoridade textual. 1 João 3, versículo 9. Lemos assim: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Percebeu aí? Porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nós temos aqui a palavra-chave, nascido. Quem é nascido, ou seja, convertido, salvo, não vive na prática do pecado. O crente, ele pode pecar, ele está suscetível a errar, ele continua sendo pecador, mas o seu estilo de vida não é mais marcado pela pecaminosidade. Posto isso, vamos avançar um pouco nos slides aqui. Esboço geral. O que nós estamos estudando acerca da pureza moral. Primeiro, a base bíblica. Vamos passando, Milão. Base bíblica. Pastor, não estive aqui na quarta e agora. Você pode acessar o canal no YouTube e você vai assistir na íntegra a pregação onde nós embasamos na Bíblia que a pureza moral é uma marca na vida do salvo. Segundo, entendendo a santificação. Eu falei para vocês que a santificação tem 3 estágios. Quantos se lembram? A santificação posicional, prática e definitiva. Posicional, conforme Hebreus 10:10, Deus nos separou para si e para o seu serviço através de Cristo. Então Deus o Pai nos vê em Cristo. Daí a expressão bíblica, aos santos que estão em Roma, aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Colossos, porque os crentes de forma posicional, eles são santos, não significando que eles são impecáveis, perfeitos, que eles se tornaram anjos, mas que em Cristo eles foram separados por Deus e para o seu serviço.
O segundo estágio é a santificação prática, aquela que o Novo Testamento nos exorta: sede santos, porque eu sou santo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o terceiro estágio da santificação é a santificação definitiva, completa, plena, cabal, que se dará em virtude da segunda vinda de Cristo, conforme Filipenses 3, versículos 20 e 21, 1 João 3, versículo 2. A santificação prática, toda a nossa maneira de... Nós enfocamos aqui na quarta-feira passada. Nós apresentamos aqui algumas maneiras práticas com as quais a santificação, a pureza moral deve estar estampada em evidência. Então, quando eu falo para vocês e provo na Bíblia que o salvo terá uma vida marcada pela santidade, eu tenho uma obrigação de mostrar em termos práticos como isso é apresentado, como isso é demonstrado. E nós vimos os pensamentos, como é os pensamentos de uma pessoa que nasceu de novo. Eu falei para vocês que o pensamento pecaminoso passa, mas a tônica foi você alimentar, você dar combustível aos maus pensamentos na sua mente. Trabalhamos, eu não vou chover no molhado, né, gente? Não vou chover no molhado. Vimos também as palavras, como são as palavras de um regenerado, de uma pessoa que nasceu de novo, que tem na sua vida a pureza moral. Será que ele fala qualquer coisa? Será que ele tem um palavreado chula? Será que ele fala palavras de baixo calão? Será que ele anda xingando, murmurando, lamentando, com fofoca, com maledicência? Vimos aqui com abundância de detalhes que o salvo não pode proceder assim. Ele está tentado a falar o que não deve, mas com a semente que está no seu coração, que é o Espírito Santo. Ele é habilitado, ele tem capacidade para vencer essas coisas. Vimos também, melhor, hoje, olhar. A partir de hoje, vamos focar no olhar ali. Vamos avançar os slides. Pensamento já vimos, palavras já vimos, olhar. Não cobiçarás. Irmãos, vejam bem, aquele que profere o nome de Cristo a parte da iniquidade, segundo Timóteo 2, versículo 19. Os que são de Cristo crucificaram sua carne com as suas paixões e concupiscências, Gálatas 5, 24. E uma maneira com a qual a santidade deve ser vista na vida do salvo é através do seu olhar. E para ficar mais dinâmico, permita-me te perguntar, responda para você mesmo. Em que direção você tem fixado o seu olhar? Aonde você tem demorado o seu olhar? Os olhos é a janela do corpo, da alma. Aquilo que você vê e você fixa pode te levar a glorificar a Deus ou a pecar contra Deus. E aqui nós temos a questão do olhar, o olhar do cristão, como deve ser. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor. O nosso irmão Ilan vai projetar, mas se você tem Bíblia física, você faz bem em abri-la para não perder o bom costume. A Igreja de Jesus é o povo da palavra. Nós precisamos manejar bem as Escrituras. Não é aquele caso que o pregador falou: irmãos, abra aí em Obadias. O rapaz foi lá, voltou, foi lá, voltou. Ei, pregador, esse livro não tem na minha Bíblia, não. Tem sim, mas a falta de contato com a Bíblia, você manejar a Bíblia, é muito importante. Vamos em Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Lemos assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Nós estamos aqui diante do decálogo, dos 10 mandamentos, que no original é Aseret Hadevarim. Nós temos uma tradução 10 mandamentos, mas no original hebraico nós temos 10 palavras, que são traduzidas como sendo 10 mandamentos. Aqui é o 10º, e o texto diz: não. Percebeu aí o não?
Nós temos aqui uma proscrição, um mandamento proibitivo. Os teólogos liberais dizem que é proibido proibir. Não, esse negócio de restrição, de proibição, isso aí não pode ser aplicado na nossa vida, mas esse texto bíblico, com a totalidade da Bíblia, desbanca essa filosofia herética. Deus também tem não para o seu povo. Só aqui nos 10 mandamentos, a palavra não aparece 10 vezes. Deus tem não para você, meu irmão. Deus tem não para você, minha irmã. E aqui o não é, não cobiçarás a casa do teu próximo. Tem tudo a ver aqui com a questão da inveja. Quem cobiça a casa do próximo é aquela ideia. Olha o carro dele. Olha a casa que ele tem. Nossa, porque eu não tenho. Isso é cobiça. Quando a gente fala de cobiça, a gente foca apenas na questão de um homem olhar para uma mulher de forma indevida ou vice-versa. Só que a cobiça, ela é abrangente. Aqui o texto diz, não cobiçarás a casa do teu próximo. O que é na casa do teu próximo? Aí o texto vai elencar algumas coisas que é na casa do próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então tem homens por aí afora que falam, nossa, que mulher aquela, hein? Virtuosa, bonita. Aí olha para a mulher dele, com desdém, com desprezo, pecando. Eu não vou falar que eu vejo isso de forma costumeira, mas eu já me deparei com pessoas que olham para a mulher alheia, não com aquela cobiça terminantemente imoral, mas tipo assim, olha, eu queria tanto que minha esposa fosse como ela. Isso é perigoso. Você está cobiçando a casa do próximo, você está cobiçando a mulher do próximo, e o mesmo vale para a mulher também, que cobiça o marido da próxima, digamos assim. É proibitivo. Aí o texto prossegue, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu. Com essas palavras, nem coisa alguma, o texto está sinalizando que há mais coisas na casa do próximo que nós somos proibidos de cobiçar. Mas eu quero focar aqui na questão da cobiça da mulher e vice-versa, cobiça do homem. Irmãos, nós sabemos que a nudez está explícita, principalmente nos dias atuais. Se nós não tivermos cuidado, todo mundo vê, estou vendo vocês agora, ok? Mas você demorar o seu olhar e você passar a lucubrar pensamentos pecaminosos, isso é muito sério. Se você é salvo, se você é cristão genuíno, você precisa atentar para esse fato. Você não pode cobiçar ninguém. Mas pastor, eu sou solteiro e tenho atração pelo gênero oposto, glória a Deus. Mas se você alimentar pensamentos pecaminosos, olha o pecado aí. Então esse mandamento, que é o 10º no decálogo, é explícito, é claro. Nós não podemos cobiçar a casa do próximo, nem a sua mulher e nada do próximo. Geralmente nós veremos aqui um pouquinho outro texto que foca na questão da cobiça, concupiscência. Detalhe, não é concupiscência, é concupiscência, que significa um desejo ardente por aquilo que é proibido. Na Bíblia Sagrada, a palavra concupiscência aparece com a conotação positiva também. Você desejar ardentemente algo bom, mas na maioria das suas aparições, a palavra concupiscência está com um sentido negativo. Nós não devemos ter a concupiscência dos olhos, João vai dizer. É você cobiçar de forma pecaminosa. E só para deixar você com temor, porque a palavra de Deus gera isso, aonde você tem demorado o seu olhar? Onde você tem fixado o seu olhar? Vamos agora ler um outro texto da Bíblia. A gente vai ler 1 João, abre aí 1 João 2, versículos 15 e 16. 1 João 2, versículos 15 e 16. Localizaram? Lemos assim: não ameis o mundo, veja o outro não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência.
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos ponderar aqui o versículo 15. Não ameis o mundo. Que mundo é esse? Na Bíblia Sagrada nós temos pelo menos 3 tipos de mundo. Quantos tipos? Você tem um mundo habitat, o mundo que Deus criou. João capítulo 1, versículo 10, parte inicial. Ele estava no mundo. O mundo foi criado por ele. Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e todos aqueles que nele habitam. Então, mundo com a conotação de habitat, planeta, criação. Mas na Bíblia aparece também mundo com o sentido de pessoas, humanidade. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, mundo pessoas. Mas na Bíblia você tem também um mundo sistema. É um sistema caído, imoral, anti-Deus, anti-Cristo, anti-família, anti-moral, anti-bíblico, encabeçado pelo diabo. É esse mundo que João está dizendo que a igreja não deve amar. É um sistema marcado pela pecaminosidade. É esse mesmo mundo que Paulo vai dizer em Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este mundo. Então João fala, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O que há no mundo? Cobiça dos olhos, cobiça da carne, soberba da vida. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. O que significa isso? Esses amores são excludentes. Ou você ama Deus, ou você ama o mundo. O amor do Pai não está em alguém, significa que esse alguém não é salvo. Que esse alguém não é amado por Deus, porque ele ama o mundo. E o que há no mundo? E focando aí, a concupiscência dos olhos. É o desejo desenfreado, pecaminoso, ardente por aquilo que é proibido. Você sabe que não lhe pertence, você sabe que não é seu, mas você fixa o seu olhar no afã de cobiçar. E é interessante observar que na Bíblia você tem um caso de Davi, em 2 Samuel capítulo 11, ele estava no terraço da casa real, e a Bíblia diz que naquele ano ele não foi para a guerra. Ele estava ali sem o que fazer, acordou tarde e foi passear no terraço da casa real. De repente ele avistou uma mulher formosa. Qual é o nome dela? Batseba. Então Davi, ele faz o quê? Ele cobiça. E da cobiça de Davi, você sabe o estrago que foi na vida de Davi. Ele caiu em adultério, camuflou seu pecado, omitiu o seu pecado, esquematizou a morte do marido da mulher, Batseba, que, diga-se de passagem, era um soldado fiel dele, virou uma bagunça. Foi necessário Natan lhe contar uma parábola da ovelha, vocês se lembram? Depois que Natan conta a parábola, Davi indignado, esse homem tem que morrer. Aí Natan, é mesmo? Esse homem é você. A partir daí ele se arrependeu. Ele compôs vários salmos que são chamados salmos penitenciais, salmos de arrependimento, de confissão, dentre eles o Salmo 32 e o Salmo 51. Ele vai pedir misericórdia a Deus. E Davi, ele sofreu muito, irmãos, porque a espada de Deus não saiu da casa de Davi, foi uma bagunça. Um irmão abusou da irmã, aí o irmão foi lá e já matou o outro irmão, virou uma zona. E tudo começou pelo pecado da cobiça. Será que devemos ter cuidado? A Bíblia vai nos apresentar um outro caso um pouco diferente de Acã. Quando se lembra de Acã? Acã, ele era um israelita. Deus falou que não era para o pessoal pegar nada ali de Jericó. Os despojos, os espólios. Só que ele incubou algumas coisas. Uma capa babilônica, uma porção de prata e uma porção de ouro. Incubou. Aí, de repente, Josué mandou o povo de Israel para a guerra, para destruir uma cidade minúscula, chamada Ai. Aí o povo vai, chega lá, perde a batalha. Aí Josué ficou atordoado, não faz sentido. Vencemos Jericó e perdemos para a cidade de Ai, uma cidade minúscula. Aí Josué deu-se a buscar Deus, e Deus revelou que havia pecado no meio do arraial. Alguém havia pecado. Adiantando aqui a narrativa bíblica, de repente a sorte caiu sobre a casa de Acã. Acã, perante o juramento, ele confessou que ele havia pegado o que não devia. Ele cobiçou e pegou. Sabe o que aconteceu com Acã, com sua casa?
todos foram apedrejados e queimados, por causa do pecado da cobiça. Jó, ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal, se lembram? Mas a provação lhe bateu à porta. Ele sofreu demais, perdeu de uma só vez seus 10 filhos. Pensa aí, se tivesse caixão na época, na sala da casa dele, 10 caixões, os 10 filhos ali. Já imaginou a cena, irmãos? Você tem que ler a Bíblia e procurar imaginar a cena. Porque a gente fala de forma genérica, por cima, superficial. Não, Jó perdeu seus 10 filhos, mas entra na história. Se coloca no lugar de Jó, seus 10 filhos ele teve que enterrar. Como se não bastasse, perdeu a saúde, perdeu os bens, perdeu o apoio da sua própria esposa, os amigos se insurgiram contra ele. Jó está no pó, está na cinza. Um dos amigos de Jó estava acusando Jó, sabe de quê? Infidelidade conjugal. Espera aí, Jó, para você estar assim, no mínimo, você cometeu o adultério. Aí Jó, ele se defende, Jó 31, vamos ler no telão? Jó 31, verso 1. Fiz concerto com os meus olhos, como pois eu se fixaria numa virgem? Jó, você está em adultério. Aí Jó fala, não, minha gente, pera lá, eu fiz um pacto, eu fiz uma aliança com os meus olhos, como pois eu se fixaria numa virgem? Jó está dizendo, sou inocente, meus amigos, eu não adulterei, não, eu não pequei contra minha esposa, não, até os meus olhos diante de Deus, eu fiz um pacto com o meu olhar. Eu não coloco o meu olhar de forma demorada, de forma pecaminosa, em uma virgem. Ou seja, Jó, com a sua postura, passa para nós uma aula, um exemplo. Nós precisamos fazer o quê? Um pacto, um concerto com os nossos olhos. Quantos estão me entendendo até aqui? Vamos agora para mais um texto, que esse aqui é muito profundo. Mateus 5, 27 e 28. Então, quando a gente começa a escrutinar, a gente percebe que deveras, irmãos, se nós somos crentes em Jesus Cristo, nós precisamos viver a altura. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Vocês se lembram que no ano de 2019, eu falo assim, vocês se lembram como se fosse salvo. É fácil, né? Vocês se lembram, 2019. Eu preguei aqui 30 sermões, todos sermão do monte. Foram 30 domingos eu pregando aqui. E nessa parte que fala sobre os ditos de Jesus. Ouvistes que foi dito aos antigos? O que os antigos diziam? Perceba que Cristo não diz, ouvistes o que está escrito. Ele diz, ouvistes o que foi dito aos antigos, ou pelos antigos. Eles, os rabinos da época, eles mencionavam o seguinte, olha, adultério é apenas o ato físico. Era isso que os rabinos ensinavam para o povo. Mas Cristo agora, ele vai dar a real interpretação do mandamento. 28. Então eles limitavam, olha, adultério, para ser adultério, só o ato físico. Cristo, ele vai no âmago. Ele dá o real significado do mandamento. Eu, porém, vos digo, aqui nós temos o grande legislador. Ele vai dar a real interpretação do mandamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então vejam, se não tivermos cuidado, irmãos, seremos culpados de adultério. Quem é casado? Quem não é casado será culpado de prostituição, de imoralidade. Vocês perceberam a gravidade? Então nós estamos trabalhando na pureza moral. A pureza moral é uma outra marca, uma outra evidência na vida do salvo. Aqui não é legalismo, não é moralismo, é cristianismo na vida real, em prática. Lute, evite, corte, como nós veremos nos versículos 29 e 30. Vamos lá. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti,
pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Cristo está falando o seguinte, olha, se você cobiçar no coração, você já é culpado de adultério, de imoralidade. Então, o que fazer? Portanto, uma conjunção conclusiva, Cristo está aplicando aqui. Assim sendo, se o teu olho direito te escandalizar, seja radical. Passou a literal isso aqui? Não. Nós temos aqui uma força de expressão. Houve um homem na história chamado Orígenes, que ele contribuiu no cristianismo, mas também prestou muito de serviço. Orígenes, ele olhou para esse texto aqui e se automutilou com base nesse texto. Cristo está dizendo o seguinte, olha, em face do pecado, da tentação, você precisa cortar o mal pela raiz. Você precisa ser radical contra o pecado. Não é impacto radical que a gente vê por aí, não. É você ser radical contra o pecado. Ou você mata o pecado, ou ele te mata. Percebeu a dinâmica? Que tem pessoas que vão empurrando com a barriga. Não, moço, Deus sabe de todas. Deus sabe de todas. É esportivo, empurrando com a barriga. Mas ele está dizendo nada disso. Sejam radicais contra o pecado. Se alguma coisa faz você cobiçar, pecar, corte pela raiz. Um dia eu fui acompanhar um rapaz, ele sofria com essa dificuldade da imoralidade. Cristão, mas estava sofrendo. Só que ele ficava o dia todo no TikTok, olha não sei o que, nos vídeos, toque, de repente aparece uma cena indevida. Falei, meu amigo, você quer agradar a Jesus? Vamos cortar o mal pela raiz, deletar isso aí, você é casado, você é pai de família, então olha, você vai cortar isso aí, exclua esse aplicativo, porque você precisa ser radical contra o pecado. Ou você mata ele, ou ele te mata. Perceberia a santidade no olhar? Pureza moral no olhar? Vamos agora para um próximo tópico, procedimento. Procedimento. Honestidade, maneira de viver. Uma pessoa que nasceu de novo, que tem uma pureza moral acentuada, porque ele nasceu de novo, ele é uma nova criatura, uma nova criação, a sua maneira de proceder deve expressar, exalar a pureza moral. Tem pessoas que vão fazer seus negócios e são o quê? Desonestos. Tem pessoas que querem enriquecer na bruta, viu? Compra um negócio ali, valor X. Não preste tabela, tudo certinho, não dá para ter um bom lucro. Aí o X dele vai lá em cima. Aí às vezes pega pessoas que são pessoas incautas, empurra, mas é cristão. O procedimento de um cristão, sua maneira de negociar, de proceder, deve expressar a pureza moral. Ele não é um enganador, ele é crente. Ele é servo de Jesus Cristo. Tem pessoas, irmãos, eu me lembro que cerca de 10 anos atrás, aproximadamente, eu estava em um ônibus vindo de São Paulo, aqui para Eunápolis. E uma mulher revoltada no ônibus. Eu nunca mais vendo para crente. Eu fiquei atento, né? Eu sou cristão. O que essa mulher tem para falar contra os crentes? E eu fiquei atento na conversa. Eu nunca mais vendo para crente. Crente é tudo enrolado. E começou a falar, meus irmãos. Começou a falar. Deixa eu te perguntar. Como é que está o seu nome na praça? Você é aquele cristão que um mascate passa, bate na sua porta. Você não consulta seu marido, talvez a mulher. E vai no impulso ali e compra. Aí de repente dá o dia de pagar. Coitado, um pai de família. Está ali no sol quente, debaixo de chuva para alimentar a sua família, você é cristão. Aí quando chega no dia de pagar, você vê ele batendo na porta e se esconde. E muda de casa e não paga o homem, não paga o trabalhador. É, meu amigo, se você procede assim, reveja a sua fé. Reveja a sua fé. Irmãos, o que é de pessoas que a gente conhece de perto, que vendeu para cristão e hoje sofre os danos da agonia. Pastor Arlan, eu tenho uma loja, eu sou cristão, posso vender para o irmão da igreja? Olha, se você querer vender, você venda. Mas eu recomendo com o coração aberto para você ter cuidado. Você precisa ter bastante cuidado, não ser fiador. Aqui em nosso meio tem um irmão em Cristo que em dado momento foi ajudar uma igreja local. Comprou cortina no cartãozinho dele e tal.
pessoal pagou? Ah, pagou. Honestidade. Veja 2 Coríntios 8, 21. 2 Coríntios 8, 21. Pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante uma vida de honestidade. Pastor, eu comprei e não tenho como pagar, pastor. E agora, pastor? Segue-se algumas dicas que eu já dei ao longo dos anos e eu vou reiterar. Talvez você nunca me ouviu falar sobre isso, vai me ouvir agora. Pastor, eu comprei, sou crente, quero pagar, mas não tenho condições. Primeiro, satisfação. Vai lá, você é um cristão, olha amigo, comprei aqui contando com dinheiro, mas não caiu, estou desempregado, dê satisfação. Chegou o próximo mês, não tenho dinheiro, chega lá num amigo, se você for homem, olha só, eu sou crente, eu comprei, eu sou homem, tenho que pagar, prepara para mim um quintal para limpar aí. O que for necessário, roçar manga, mas eu quero pagar o senhor, pode ser? Eu sou cristão, não tenho dinheiro, mas sei que eu tenho que te pagar. Pode ser assim? Aí a mulher comprou, não tem como pagar, dá satisfação, não entrou dinheiro, vai lá, olha, me agende uma faxina. Vamos dividir, qual é o valor de uma faxina? Vai contabilizar bonitinho, você vai glorificar a Deus nessa parte. Mas não manche o evangelho com a sua conduta, não. Não comprometa a igreja de Jesus pela sua má conduta, não. Comprou, não tem dinheiro, satisfação. Deu satisfação, não tem dinheiro, procura uma maneira. Olha, eu quero te servir, me prepare em qualquer coisa. Eu quero trabalhar e te pagar. Quantos me entenderam? É a santidade na maneira de viver, irmãos. Se nós cristãos procedermos assim, Deus será louvado demais, irmãos. Deus será glorificado. Cristo disse em Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Um outro tópico aí, vestuário. Vestuário, cuidado com a sensualidade. Eu até pensei em pegar duas fotos. Uma foto com vestuário decoroso e sem ser decoroso. Mas eu pensei, não pode ficar chocante demais, vou evitar isso aí. A frase é, cuidado com a sensualidade. Nós vivemos uma época onde os estilistas estão trabalhando bastante. E a intenção deles não é das melhores, senhores. Antigamente, como é que funcionava a questão do vestuário? Era uma moça de 15 anos, ela tinha a obrigação de se vestir como se fosse uma velha. Não era assim? Por causa do costume da igreja, uma moça de 15 anos de idade parecia uma senhora de 60 anos. O vestidão caído, folosão, não era assim? Aí o cristão entende que isso não é cristianismo, isso é moralismo. Aí agora tem a liberdade. Não, a gente pode usar uma roupa moderna, mas deve ser decorosa. Quando eu falo sobre a questão da sensualidade, vale tanto para homem como para mulher. O seu corpo, o meu corpo, não é vitrine de cobiça. O nosso corpo deve ser um instrumento que promova a glória de Deus. Tem pessoas, é fato, o homem pecador, ele pode olhar, não vai ter jeito, ele vai cobiçar, vai mexer com mulher casada, com a irmã que está vindo da igreja, é miserável pecador. Mas o que está em pauta aqui é como nós nos vestimos. Primeiro, a motivação. A motivação. Eu tenho uma roupa, eu vou vestir com que motivação? Eu estou pregando aqui, falando, Deus está sondando seus pensamentos aí. Deus sabe. Você tem um espelho na sua casa, então qual a intenção de muitas pessoas quando se vestem para sair? Precisamos ter muito cuidado com o nosso vestuário. Eu quero fundamentar na Bíblia, vamos trabalhar primeiro, 1 Pedro 4,3. 4,3. 1 Pedro 4, versículo 3. Pronto, vamos ler. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, que aqui são pagãos, ímpios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glotonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Essa palavra dissolução aí
ela traz a conotação de lascívia, de sensualidade. Mais um texto para a gente fundamentar bem. Gálatas 5, 19 a 21. Gálatas 5, 19 a 21. Lemos. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Frisa aí, lascívia. Vou ler o finalzinho do 21. Fala assim o finalzinho do 21. Os que cometerem tais coisas não herdarão o reino de Deus, inclusive a lascívia. O que acontece aqui? A lascívia é a sensualidade. Tem pessoas que se vestem bem, só que são sensuais. Tem essa questão também. Não se veste bem, mas a maneira de se expressar, a maneira de tirar foto, a maneira de postar foto e gravar o vídeo, expressa sensualidade. Vamos ler um outro texto. Provérbios 7:10. Provérbios 7:10. Eu vou pedir o Ilan para colocar na ARA, Almeida, revista atualizada, que é mais clara. Provérbios 7:10. E eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração. Salomão está orientando aqui o seu filho, pode ser um pupilo dele, um aluno, um discípulo, ou pode ser o filho mesmo, biológico. E ele diz, tenham cuidado, eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de... Os irmãos ficaram silentes, com vestes de quê? Está no texto, estamos lendo na Bíblia. Ou seja, existe vestes próprias para quem? Meretriz. Então, se não tivermos cuidado, as nossas irmãs, as cristãs e os cristãos também vão se assemelhar. Porque existe um vestuário próprio para meretriz, que elas usam. E as cristãs precisam se abster. 1 Timóteo 2,9. 1 Timóteo 2,9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Quer aprender esse texto comigo agora? O contexto maior aqui é o culto. Paulo está trabalhando a questão do culto. 1 Timóteo 2, 1 a 8, a postura do homem no culto. E a partir do 9, a postura da mulher no que tange ao vestuário no culto. Embora abarque toda a vida. Que do mesmo modo, ou seja, ele desfoca dos homens, 1 Timóteo 2, 1 a 8, e foca agora no público feminino. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem, se vistam em traje honesto. O que é o traje honesto? Decoroso, moderno, mas honesto, decoroso, com pudor. O que significa a mulher cristã se vestir com pudor? É se vestir com vergonha, costas nuas, decotes em evidência. É falta de pudor, é falta de vergonha. Para a mulher que é casada, ela precisa se resguardar para o seu marido. A moça que é solteira, que está noiva, que está namorando, deve se resguardar para o seu futuro marido. Conta-se que, certa feita, uma mulher, ela ia com uma roupa bem ligada ao corpo, terrível. Aí terminou o culto, o pastor falou que iria conversar com a mulher e o marido dela. Terminou o culto, está o pastor, talvez a esposa dele, e o casal. O pastor chamou o casal e falou assim, vem cá, irmã, você vai lá na direção do púlpito agora e volta. E ficou com o marido dela. Enquanto ela foi, o marido vai olhando. E de repente o pastor deu uma bronca, deu um sermão, como o pessoal fala, né? Falando que o corpo da irmã deveria ser privativo do seu marido. Sensualidade na igreja. Então, irmãos, isso é muito sério, vamos continuar o texto. O traje deve ser honesto, decoroso, com pudor, com vergonha e modesto, que é simplicidade. A simplicidade que não quer dizer que, pastor, então eu tenho uma saia rasgadinha lá, é simplicidade, não estou falando sobre isso não. O texto prossegue e nos dá mais luz. Não com tranças, e agora? Uma mulher cristã pode fazer trança no cabelo? Claro que pode. Tranças aqui era um penteado específico da época, onde as mulheres fixavam ouro no cabelo.
elas faziam um penteado específico e afixava ouro. E está chegando na igreja, hein? Vai chegar na igreja animada, Deus vai ser glorificado, hein? O foco vai deixar de ser Deus e passar a ser a irmã que chegou. Chega, né? Todo mundo parou o culto. As irmãs mais simples da igreja, imagina a cena. Não tinha condição, olhava para aquilo, ostentação. Ouro afixado no penteado de cabelo. Ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. A ideia aqui de vestidos preciosos, não é que você não possa investir, se vestir bem. Mas tem um bem que todos sabem que é exagerado, não é mesmo? Imagina aí uma irmã chegar aqui na igreja com um vestido de 3 mil reais. Exagerei, gente? 3 mil? Fala a verdade. Vai parar o culto. Ainda mais se chegar depois que o culto tiver começado, né? Se chegar antes, menos mal. Sentou ali, está tranquilo. Mas geralmente, me ouçam, geralmente quem investe um valor exorbitante em uma roupa, vai querer chegar no culto e ficar sentadinha. Eu creio que vai dar uma sede insaciável. Porque eu comprei meu vestido e ninguém viu, ninguém falou nada. Vocês entenderam? O cristão, ele precisa ter o quê? Bom senso. O marido chega junto, a esposa chega junto. Agora imagine, se a Bíblia fala que o vestuário deve ser assim, imagine um cristão tirar foto sem camisa, mulheres de biquíni na praia e postar ainda. Está certo ou errado? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então as irmãs da igreja mais maduras, pode ver uma jovem, até uma mulher casada. Os irmãos têm que ter esse senso também de ajudar, porque talvez a pessoa veste e não consegue ver, não tem maldade. Não tem maldade, mas você está ali, não, está muito ligado ao corpo, você chega junto com tatilidade. Vamos agora finalizar, vendo a postura do regenerado em relação ao pecado. Vimos aqui que a santidade deve estar em evidência na vida do cristão. Veremos agora a postura do regenerado em face do pecado, ok? Primeiro, ele precisa vigiar. Ele, embora salvo, ele ainda é pecador, está em um processo de santificação, e ele precisa vigiar. Paulo disse em 1 Coríntios 10, 12, aquele, pois, que cura e está em pé, olhe que não vigie, tenha cuidado. Então, irmãos, nós como cristãos precisamos ter cuidado, estamos, como o pessoal antigo diz, na torre da vigilância, olha, atento. Segundo, o cristão precisa lutar contra os efeitos do pecado. Você precisa levar a sério o estudo de hoje, a pregação da palavra de hoje. Você precisa lutar contra os efeitos do pecado. Gálatas 5, 17. Porque a carne cobiça contra o espírito. Detalhe, a palavra sarxe, que é para a carne aqui, ela aparece para se referir a corpo, em alguns textos. Mas aqui, carne não é o corpo, carne é a natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão. Eu costumo ver por aí afora cristãos, não, olha, eu vou jejuar, eu vou maltratar a carne, como se o corpo em si fosse pecaminoso, mas não, o corpo, ele é neutro. Você pode usar o seu corpo para a glória de Deus ou para realizar o pecado. Então, quando a Bíblia fala para mortificar a carne, é a natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão. Porque a carne cobiça, luta, guerreia contra o espírito. Então, o espírito aqui é o espírito humano ou o Espírito Santo? O Espírito Santo. Dentro do crente que foi salvo, há uma guerra, há uma luta, há um conflito, há uma batalha. A natureza pecaminosa quer arremessar o cristão para o pecado. Já o Espírito Santo em nós quer nos elevar a uma vida de pureza, obediência e santidade. Por isso, dentro do verdadeiro cristão, há uma luta, há um conflito. Todos nós passamos por isso aqui. Todo cristão está em um campo de batalha nesses termos também. Uma pessoa que é ímpia, ela já está dominada pelo pecado. Mas uma pessoa que é cristã, ela luta dentro dela, ela vai para ceder, mas o Espírito Santo não faz, fica aquela luta. Se você der alimento para a natureza pecaminosa, você cai, você peca. Mas se você se deixar influenciar
pelo Espírito Santo, você vence. Veja, porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. E agora, como você vai ter êxito, resultado feliz nesse conflito? Voltemos ao versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência. Então, como você vence a inclinação pecaminosa? Se rendendo ao governo, ao controle do Espírito Santo. Por isso, Paulo vai dizer em Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que é ser cheio? Eu pensava assim antes: um vaso de barro e azeite jorrando. Era o que eu pensava. Mas ser cheio na Bíblia é você ser controlado. É você ser governado. É o Espírito Santo governar sua mente, suas emoções, sua vontade, sua decisão. É Ele te controlar. Quanto mais você é cheio do Espírito Santo, mais você vence a natureza pecaminosa. Uma outra coisa, você precisa renunciar. Eu queria ler Hebreus 12:4, mas o horário não permite, que fala que os irmãos não haviam lutado ainda contra o pecado até o sangue. O escritor dos Hebreus está incentivando os irmãos: olha, vocês não lutaram ainda contra o pecado até sangrar. Ou seja, vocês devem lutar contra os efeitos do pecado. Mas, terceiro lugar, você precisa renunciar aos pecados. Você precisa abrir mão. Existem em muitos cristãos pecado como é que fala o nome? Estimação, pecado doméstico. É aquele que ele cuida, sabe? De manhã cedo é ração, lá vai. É um pecado de estimação, doméstico. O crente, ao invés de abrir mão, ele fica ali alimentando. Não, isso aqui eu deixei, mas daqui eu amo tanto, vem cá, meu bem. Você entendeu? Precisamos o quê? Renunciar. Tito 2, 11 e 12. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente. A graça que salva no versículo 11, habilita o crente no versículo 12, inclusive para renunciar. Irmãos, o tema renúncia, eu tenho até que pregar aqui sobre renúncia, logo. Precisamos renunciar ao nosso ego, o nosso eu, a nossa vontade. Por vezes, nós estamos cheios de nós mesmos. Tudo é eu, no impulso é eu, é você. Mortifique a sua natureza pecaminosa. Renuncie os seus pecados. Outra orientação aqui. Como deve proceder o regenerado em face do pecado? Deixa eu ver ali. Ele precisa confessar os pecados. Tem pessoas que pecam e fica ali, camuflado. Não pede perdão, não chora, não se entristece. Nós já pregamos aqui nessa série sobre o que é o arrependimento. Você pode reprisar. O arrependimento envolve a mente, as emoções e a vontade. Você precisa ter um pensamento contrário, de rejeição ao pecado, de aversão ao pecado. Você precisa sentir tristeza porque você pecou, acima de tudo, contra a santidade de Deus. E você precisa agora tomar uma decisão de deixar. Mas você precisa confessar. Provérbios 28:13 diz o quê? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Você precisa fazer o quê? Confessar e deixar. 1 João 1:8 e 9, disse João: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus é bom, justo para perdoar e purificar, mas você precisa confessar. E o que é confessar, pastor? Confessar significa dizer a mesma coisa. Deus diz: olha, você pecou, você falhou, você concorda com Deus. Não é você ficar querendo se justificar.
Ó Deus, eu errei porque o Senhor sabe que eu sou solteiro. Não, pode acabar com isso. Não, Deus, eu só fiz aquilo porque fulano fez primeiro. Nada disso. Na confissão você passa para o lado de Deus, aponta o dedo para você mesmo e diz: Arlan, você pecou. É confessar, é concordar, é admitir, é dizer a mesma coisa. Uma outra coisa, ele não deve se conformar com o mundo e com as suas antigas práticas pecaminosas. A Bíblia fala que em Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este mundo. Conformar é tomar forma, é se aculturar, é abraçar o estilo de vida mundano. Paulo diz, e não vos conformeis com este mundo. Crente, você não pode se aculturar. Você não pode abraçar o estilo de vida mundana. Você precisa rechaçar, renunciar, dizer não, e não vos conformeis com este mundo. Só que Pedro vai dizer que nós também não devemos nos conformar com as práticas pecaminosas do passado. Vamos lá. 1 Pedro 1,14. 1 Pedro 1,14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Crente, não se conforme com o estilo de vida pecaminoso que você vivia no passado. Exemplo, tem pessoas que mentiam no mundo, que falava mentira com tanta veemência, como se estivesse falando a verdade. Aí se converte, é salvo agora, só que continua com as mesmas manias, está se conformando com o estilo de vida pecaminoso do passado. Irmãos, Cristo nos salvou para nós deixarmos os pecados, para nós lutarmos contra os pecados, e não para praticarmos aquilo que Cristo morreu para nos salvar deles. Vocês entenderam? Não devemos nos conformar nem com o mundo, nem com as práticas pecaminosas do passado. No passado era uma coisa, agora é crente e é a mesma coisa. Pode ser um indicativo. Talvez você nunca foi crente de verdade. Repito sempre que digo. Fez algumas mudanças no estereótipo, no exterior, Bíblia na mão, vestuário de crente, mas o coração é o mesmo pecador de sempre. Então essa é a postura do regenerado em relação ao pecado. Para finalizar, cuidados. Eu quero finalizar essa evidência, a saber, a pureza moral, destacando aqui 2 cuidados que devemos ter com o assunto de santificação. Primeiro, cuidado com legalismo e com moralismo. Quando a gente prega sobre a santidade, qual é a tendência? A pessoa incorrer pelo legalismo e pelo moralismo. O que é o moralismo? Não pode, não toque. Coisas que a Bíblia não proíbe, os crentes pregam. Não pode, não toque, não use, não faça. É moralismo. Paulo combate isso de forma clara na sua carta aos Colossenses, que Messias e Gemílio pregaram aqui toda a carta para nós. Então, nós precisamos entender o que de fato Deus proíbe e o que de fato Deus manda. Porque tem pessoas mandando o que Deus não manda e proibindo o que Deus nunca proibiu. Vocês me entendem? Isso é moralismo. E outra, muitos pensam que são mais santos do que os outros. Eu conheço, para vocês terem uma ideia, uma senhora que se vestia muito bem, não sei se ela é viva ainda, no Moisés. Cabelão comprido, que coisa bonita, irmãos. Pretão, cabelo bonito, uma senhora. O vestuário, o vestidão lá, não dá nem para ver os pés direito. Mas a gente foi orar, manifestou um demônio nela. Você entendeu? E as pessoas se apegam ao moralismo. Não toque. E aquele irmão usa brinco, olha lá. É moralismo. A Bíblia proíbe onde isso? O que a Bíblia proíbe é o exagero. O exagero. Ora, o uso moderado. Ah, não, mas não, a mulher não pode usar uma base no rosto. De onde você tirou isso? Moralismo. Então, quando a gente fala sobre a santificação, precisamos ter cuidado, em primeiro lugar, com moralismo. E tem pessoas que pegam o moralismo e associam ao legalismo. O legalismo é você acrescentar alguma coisa à salvação. Não, eu preciso crer em Jesus, me arrepender dos pecados, mas também não usar brinco. Vocês entenderam? Para mim ser salvo, como é que é esse negócio?
Não, você crê em Jesus, a Bíblia fala que você tem que crer e se arrepender para ser salvo, está lá. E a partir daí viver como um salvo. Aí as pessoas pregam, olha, você tem que crer em Jesus, tudo ok, se arrepender, mas nada de brinquinho. Você adicionando algo à obra de Cristo. É legalismo, senhores. A salvação é pela graça. Ouça a Bíblia. Efésios 2, 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então você é salvo não pelas suas boas obras, mas para as boas obras que Deus preparou antecipadamente para que andássemos nelas. Então cuidado com o quê? Legalismo e moralismo. Mas também tenha cuidado com a libertinagem e licenciosidade. O que é isso? É a pessoa, no nome da graça, viver uma vida imoral. Não, moça, a Bíblia fala o quê? Salvação é pela graça. Pois é. Eu não mereço mesmo, não. Mas como é que você vive, irmão? Não, eu vivo aqui, mas Deus sabe de tudo. A salvação é pela graça. Mas você está mentindo, irmão? Não importa. A salvação é pela graça. Irmão, mas você comprou, poderia pagar e não pagou. Não, a salvação é pela graça. Irmão, mas você está traindo sua esposa, não importa, a salvação é pela graça. Estão maculando a graça de Deus, irmãos. Nós pregamos aqui toda a carta de Judas. Quando se lembram? A igreja batalhando pela fé. E Judas vai mostrar que os falsos mestres faziam isso. Faziam da graça de Deus dissolução. Ou seja, eles faziam da graça de Deus uma chancela, um apoio para pecar. Vamos no texto, Judas 4. Porque se introduzir alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem dissolução a graça de Deus. Ou seja, fica se justificando. Ele sabe que não pode fazer algo pecaminoso, mas ele não é pela graça. Então a mesma graça que salva, senhores, Tito 2,11, ela nos capacita a viver uma vida de pureza. Tito 2,12. É o outro texto para a gente finalizar. Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Ô glória! Fomos chamados à liberdade, que bênção, não é mesmo? Aí ele fala, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Ou seja, alguém poderia confundir as coisas. Opa, o evangelho me deu liberdade, então eu vou pintar e bordar. Aí Paulo, alto lá. Vocês são chamados à liberdade, mas vocês não devem usar dessa liberdade para dar ocasião à carne, para pecar. Vocês devem lançar a mão da liberdade para servir uns aos outros em amor. Quantos me entenderam? Diga graças a Deus. Então vimos nessa ocasião, somar a quarta passada, que a pureza moral é uma outra evidência do novo nascimento. Quarta-feira tem uma outra evidência para vocês. Ore, se programe, não perca e venha com o coração aberto. Porque Deus está nos dando a chance de fazer uma check-up da nossa conversão. Somos crentes de verdade ou não? Sobre os pés. Vamos agradecer a Deus por este momento. Às 10 horas nós temos o nosso programa de rádio, a Bíblia em Foco.